Muito boa tarde para todos. Boa tarde, portanto, ainda a meio da tarde, quase no estado da Califórnia, já um pouco mais a entardecer, quase a ser noite na costa leste dos Estados Unidos da América. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham que entre uma costa e a outra, portanto, em muitos lugares 5 e 6 horas da tarde. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham nas regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e também em Portugal continental, e há alguns amigos que de vez em quando contactam connosco e que acompanham, portanto, estes webinários em outros países de língua oficial portuguesa, particularmente no Brasil e particularmente também em Cabo Verde. Um abraço para todos, desde a Califórnia, desde a Costa Leste, desde os Estados Unidos da América, em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em nome da PALCUS, a Portuguese American Leadership Council of the United States. Este é um projeto conjunto da PALCUS e do PBBI, as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América. Com muito gosto que temos mais uma convidada neste segmento e passo imediato para o co-moderador, colega e amigo desta trajetória e de tantas outras, Ilídio Pereira. Muito obrigado, Dinis. Diana Vidal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço em meu nome pessoal e também como diretor da PALCUS. Obrigada. Os tópicos para a nossa conversa são, e eu passo já a ler o primeiro. Nós agradecemos, claro, uma vez mais a sua presença e pedimos o favor de nos dar assim uma breve biografia sua. Onde nasceu e o seu percurso dentro da imigração. Faça favor, Diana. Olá, boa tarde. Nasci em Newark, New Jersey, e eu sou a primeira geração da americana. O meu pai é de Minho, do Arcos de Valdez, em Portugal, e minha mãe de Alcobaça. Nasci em Newark, New Jersey, e fui criada em Elizabeth, New Jersey. Formei com honors no Rutgers University e recebi meu Juris Doctorate cum laude em Seton Hall University School of Law, também em New Jersey. Tenho licença para praticar advocacia em 3 estados da Flórida, de New Jersey e New York. E agora servo como partner advogada para um sócio, uma firma aqui em Palm Coast, chama-se Schmental Law, uma das mais antigos escritórios aqui da região de Flagler County e Volusia County. Vamos ter os nossos anniversary de 50 anos este ano. Trabalho no departamento de planejamento para fazer probate, também administração de trusts e também da advocacia de guardianships para o escritório. Faço testamentos e procurações. Também servo como presidente da Ordem de Advogados do Bar de Flagler County e também vice-presidente da organização de uma Professional Women of Flagler County, que ajudam as mulheres com os negócios e a começar os negócios aqui em Flagler County. Muito bem, muito bem, muito bem. Amigo Dinis, pode passar então para a segunda pergunta? Sim, muito bem, e portanto convém dizer, aliás, aqui nos Estados Unidos não se trata muito, mas todos os advogados dos Estados Unidos têm um doutoramento. As pessoas em Portugal não sabem isso, pensam. Em Portugal muitos dos advogados têm apenas uma licenciatura, o que aqui equivale a um BA, mas como a doutora disse, ela, portanto, todos os advogados aqui têm um doutoramento em que, loosely translating, portanto, para português é um doutoramento em jurisprudência, e são poucos os advogados em Portugal que têm o doutoramento, muitos têm apenas uma licenciatura. Parabéns a ela. Eu começaria por falar um pouco como é que começou a pensar na possibilidade de estudar Direito. O que é que a levou a este campo da advocacia? É uma coisa que sempre pensou. Aliás, eu, como estou no ensino, e estive muitos anos antes de estar no ensino universitário, no ensino secundário,
e praticamente todos os alunos queriam ser ou advogados ou médicos, não é? E portanto, mas normalmente há muitas outras carreiras, muitas outras profissões para onde vão. Como é que começou o seu pensamento para ser advogado? Sempre queria ajudar pessoas e aconselá-los, e quando eu estava no high school conheci a meu, não sei traduzir em português, mas um guidance counselor, que ajudou-me bastante e ajudou-me a entrar para dentro do Rutgers University. E quando eu cheguei no Rutgers University, eu não sabia mesmo que eu queria ser advogada, mas sabia que eu queria ajudar pessoas e aconselhar. E dali os professores disseram-me que eu tinha umas notas boas para conseguir fazer para a escola de lei, e me ajudaram-me muito com cartas de recommendation, cartas de recommendation, e a fazer exames. E era daí que eu ganhei a confiança para ir para Seton Hall University, porque é uma das melhores escolas para aprender lei. E a minha família e os meus amigos estavam sempre ao meu lado, sabiam que era muito difícil, porque eu sou a primeira geração americana, a primeira de ir para o colégio. Não era fácil, era muito difícil, mas tentei com a ajuda dos professores e com a minha família e com os meus amigos, e fiz muito bem e com essa ajuda. Uhum. Portanto, já quando esteve na escola secundária, no high school, o seu conselho, o guidance counselor, portanto, já lhe deu alguns conselhos para ser advogada. Sim, ela sabia que eu não tinha, a família não veio daqui com muito, scholarships e isso tudo, como muitos dos meus colegas tinham, e ela ajudou-me e usou isso para me ajudar para entrar para o Rutgers University. Eu tinha que escrever um essay para entrar, e eu expliquei a minha vida, expliquei onde que os meus pais são de Portugal e que português era a minha primeira língua, eu não falei inglês ao primeiro, e dali eles ajudaram muito para entrar para o Rutgers, yeah. Portanto, já, e não foi assim há muitos anos, porque é nova, mas é interessante que os conselheiros, os guidance counselors, portanto, tinham de facto na sua opinião, uma mentalidade aberta para todas as pessoas, Sim, porque às gerações passadas eles não tinham, não é? Portanto, quem era deste grupo étnico ou daquele, e digo isto porque quando eu estive também na secundária aqui, e eu queria ser professor, e o meu guidance counselor disse-me: mas tu és português, não és? E eu disse: sim, estás aqui há pouco tempo. Eu tinha acabado de chegar há 4 anos, estou aqui há 4 anos, e ele disse: então, mas como português, tu deverias ir vender erva para os vaqueiros, porque, portanto, conheces todos os portugueses. E right. eu disse: bem, a gente não se conhece todos uns aos outros, é a primeira coisa. E a segunda, mas porque eu tinha vindo de Portugal há pouco tempo, havia aquela mentalidade que não podia talvez ir para professor. Mas Yeah. ainda bem que essa mentalidade mudou, na sua opinião. Os guidance counselors hoje são mais abertos, não é? Ai, sim. E também ajuda que eu sou de Elizabeth, New Jersey. Em Elizabeth, New Jersey tem pessoas de todo o mundo, Uhum, right? uhum. De todos os locais. Então, eles já estão treinados e educados nisto, em avançar os estudantes que mesmo estudam e querem aprender e avançar. Claro, muito bem. Sim. E, portanto, passo para o Elídio, porque acho que vem Isto mesmo na sequência para a próxima, não é? exatamente. Aquilo que acabou de dizer é que realmente dá-se logo conta quem realmente quer ser alguém, quem Hum, quer aprender, quem quer estudar, ah, e o Guidance Council deu logo conta de que não era uma perca de tempo dizer-lhe: olha, quer entrar nesta universidade ou naquela, porque deu logo conta que havia uma vontade de aprender, uma vontade de ser alguém, que é o termo mesmo, ser alguém. Não que os seus pais não fossem alguém, mas eram, como ah, disse a Diana muito bem, foi a primeira que foi exposta a ir para uma universidade, que devia ser um prazer enormíssimo dos seus pais, ter assim: olha, a minha filha foi para a universidade, a minha filha já graduou, a minha filha agora é advogada.
mas realmente estas coisas, há poucos milagres nisso, sabe? Geralmente, quem aconselha quem é porque vê potencialidade na pessoa. Eu passava para uma pergunta que é o seguinte: como é que vê a nossa comunidade de origem portuguesa na Flórida? E claro, e noutras partes dos Estados Unidos. Com a integração da nossa comunidade, acha que estamos a perder a nossa língua e valores culturais? O que É, é é, que acha? é boa pergunta. É difícil, né? Porque a gente tem os filmes em inglês e a televisão em inglês, falamos uns aos outros no trabalho em inglês. Sim. Temos a comida, o fast food, e é difícil não perder. Mas a gente tem que tentar manter os valores culturais. E, por exemplo, estamos aqui em Palm Coast, o Portuguese Club, e ajuda bastante porque tem festas, tem a nossa música, tem a nossa comida, e também ajuda que os meus filhos estão a aprender português lá na classe, ajuda também com o folclore, com a cultura, com o rancho, right? Então a gente tem que tentar a manter essa cultura, ou senão a gente perde. Também gostamos de ir a Portugal, a ver Portugal cada ano, cada 2 anos, e é difícil porque os voos diretos para Lisboa, para Porto, temos que sair de Miami, temos que ir para Newark, ou, para Nova York, para Massachusetts, é difícil, mas se a gente não tenta a manter a cultura e viajar e ver Portugal e ouvir a música e comer a nossa comida, é difícil. Quando fui a Recife assim, e depois fez o favor de me apresentar ao seu marido, eu conheci também os seus filhos. E eles realmente não falavam, mas entendiam aquilo que se estava a falar quando estávamos a falar em português. E eu vi, já disse, mas eu vi, foi das primeiras pessoas que levou os miúdos à escola, agora quando reabriu, foi a Diana Vidal que levou o seu filho. Não sabia que a filha também estava, mas o seu filho foi dos primeiros alunos a ir. Ora, aquilo que ninguém a obrigou, ou nem ninguém fez força para que levasse o seu filho lá, mas também se sentiu, de certeza, com a mesma obrigação de dizer aos seus pais: os vossos netos também vão falar português. E isso é quase uma obrigação. Nós nascemos com uma obrigação de estar ao serviço de alguém, mas estamos também uma obrigação de continuar a manter a nossa cultura, as nossas raízes, e é só dessa maneira. De certeza absoluta que ninguém lhe disse: olha, se for levar os seus filhos para a escola, também quando tiver um problema que necessita de um advogado, vou lá ao seu escritório. Não foi com essa intenção. A sua intenção foi dizer ao seu marido: olha, os nossos filhos também deviam aprender português para que, quando estiverem a falar com outros amigos, ou quando forem a Portugal, ou quando falarem com os meus avós, com os meus pais, tanto os avós deles, se possam comunicar em português. Portanto, isto realmente é uma integração, faz parte de nos integrarmos. E em Palm Coast disse, e eu também sei muito bem, que é realmente uma das áreas aqui na Flórida, e eu conheço quase tudo, em questão muito, muito, muito para a frente, que é mesmo o termo, de muito evoluídos e com muita vontade de manter sempre a nossa cultura. E eu fico contente com isso também. Amigo Denis. Eu, antes de passar à próxima, eu queria falar um pouco sobre o que o Elídio acabou de dizer e perguntar, portanto, a autora, a questão de, portanto, criada portanto, em Elizabeth, New Jersey, que é uma das zonas mais portuguesas dos Estados Unidos, quando mas já nascida nos Estados Unidos, as suas, e disse-nos há bocadinho que a sua primeira língua foi português, portanto, os seus primeiros anos era quase como se estivesse em Portugal. Sim, entrei ao kindergarten e não sabia falar inglês, e eu tinha que aprender tudo de novo. Portanto, e acha que
ainda hoje fala bem português, talvez por essa razão, porque se não tivesse aprendido em criança é mais difícil, não é? Sem dúvida, sim, sim, porque em casa só falava em português para os meus pais, e se os meus pais falavam inglês, o meu português não era tão, não é tão bom hoje, mas ainda era pior se a gente não falava em casa. Claro. E os meus pais agora estão em Portugal, e os pais do meu marido também, e a gente gosta de levar os meninos para Portugal para eles manter essa cultura e falar com os avós em português. Isso é muito Há, importante. há uma tradição, portanto, falou agora que os seus pais estão em Portugal, os pais do seu marido também. Há uma tradição, de facto, nas pessoas, quando se reformam ou quando chegam a uma certa idade, de voltarem a Portugal, na Costa Leste. Portanto, porque eles ambos emigraram para cá, não é? Sim, é saudades, right? É matar as Claro. saudades. É verdade, e continuam sempre. Mas a pergunta é como é que vê, portanto, a advocacia hoje? Ser advogado, portanto, é uma das profissões mais respeitadas do mundo. Em Portugal ainda é, nos Estados Unidos também acho que sim, mas Acho. já nem tanto como era talvez, Yeah. porque as televisões, o mundo moderno, essas coisas todas, todas as profissões estão a mudar. Mas como é que vê a sua profissão hoje aqui nos Estados Unidos da América? Como é que vê a profissão quando entrou há uns anos e como é que a vê hoje? E como é que vê também as mudanças na sua profissão? Sim, é bom e mau. Algumas mudanças que eu vejo que é muito bom é os filmes e a televisão e o rádio e tal, e a pôr a mulher como inteligente e mais à frente, ou quase, não igual, mas quase iguais aos homens que são advogados. E ajudou-me, sou partner este ano com este sócio, o firm, do law firm, do Cimental Law, e agradeço muito a mídia para me ajudar, porque mostra as mulheres inteligentes e têm a capacidade. E antes eu acho que a gente via-se muito soft, como se diz, não tinha Uhum. a ser forte Uhum. como os filmes mostram a mulher, mas há coisas também que eu não gosto, porque os filmes mostram, pelo menos aqui na América, mostram a advocacia sempre contra um e o outro, e não é nada disso, é totalmente diferente. A gente estamos sempre a trabalhar com o outro advogado para resolver o caso, e os filmes mostram os advogados sempre a criar os problemas. E não sempre, mas muitas vezes é muito agressivo, e Uhum. não é verdade. E a gente muitas vezes quer resolver o problema para os nossos clientes, porque a ter um advogado ou uma advogada custa muito dinheiro, isto é por hora, e não faz sentido a gente ir para o tribunal e fazer causa quando pode ser resolvido. E é isso que a gente tem que tentar, não ser tanto amigável, mas também resolver o problema, resolver o caso, em vez de fazer mais problemas para os nossos clientes. E nessa mesma linha de pensamento, acha que, por exemplo, no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, como já se teve 3 e 4 senhoras, portanto, que estão juízas no Supremo Tribunal, temos mulheres, obviamente, também juízas em vários tribunais, desde os tribunais municipais ao Tribunal Supremo. Acha que essa presença das mulheres nessa posição de poder também ajuda a que mais mulheres, particularmente agora as novas gerações, também estejam mais envolvidas nestas posições de poder, que, como disse muitas vezes, são aliadas só aos homens, não é? Sim, claro, acho que ajudou muito, mas as mulheres também têm muita creativity, não que os homens não são, mas eu acho que a gente somos um pouco mais para ajudar, para resolver os problemas, e às vezes ver um lado dos direitos
que os homens pode ser que não estão a ver. E eu acho que a gente avançamos muito por causa da mídia, por causa desse, a pôr isso à frente, a dizer, ok, as mulheres podem fazer e pensar noutra maneira de resolver o problema e pensar das leis um pouco diferentes. Acha que se pode dizer que hoje na América as mulheres estão em pé de igualdade com os homens? Na sua opinião? Um, eu sei que não são, Uhum, mas tão uhum, perto, porque para a minha experiência, o que é que eu passei, eu sei que eu estou iguais com os outros homens, eu tenho o mesmo respeito, ah, e os mesmos clientes, os clientes gostam de ver uma mulher à frente e ao lado dos outros homens. O mais importante é que tu sabes a sua carreira, tu uhum. entendes as leis e tu queres ajudar os clientes. Muito bem. E eu queria só, que já que estamos a falar na questão também da advocacia, portanto, convém também dizer, como disse logo no princípio, que está, portanto, licenciada para exercer a advocacia, o que nós em Portugal chamamos a Ordem dos Advogados, aqui, portanto, é o exame, o BAR, Yeah. em 3 estados diferentes. E, portanto, teve que fazer 3 exames. Ou como é? Sim, tinha que fazer o exame em New Jersey, Nova York, eu acho que era 3 dias que Uhum, fiz o exame e passei para ser advogada nesse estado. Sem passar o bar, não podes dizer que és advogada, não podes consolar clientes sobre a lei. uhum, Não. E na Flórida passou 11 anos uhum. e, e tentei outra vez a tirar o exame, era 2 dias, e passei também, depois de 11 anos. E a Flórida e Nova York são os dois mais difíceis, atrás de Califórnia. Califórnia é Exatamente. o number one, é o mais difícil. Exato, toda a gente diz que é Califórnia e Nova York, não é? Yes, São Califórnia, dois dos mais difíceis. yes. E Ahm, Flórida também é muito difícil. Muito obrigado. Passo então para a próxima pergunta para o nosso amigo Edílio. Eu, antes de passar também para a pergunta que lhe vou fazer, disse uma coisa que para mim conta muito, que também tenho 2 filhas formadas noutras cadeias de emprego, mas o respeito que aquilo que falou, o respeito que agora existe, que infelizmente, por algumas coisas que sei, ainda, ainda não chegou bem a Portugal. Nós vemos que as senhoras são tão inteligentes, ou mais do que os homens. Uh, sim, sim, são, mas eu digo abertamente, não só porque tenho 3 mulheres, mulher e 2 filhas que irão para Você está em minoria, você tem que mesmo dizer estou a isso, perder amigo. 3-1, portanto eu já, portanto preparo-me já, mas não, eu há muito tempo que tirei o chapéu sempre e fui daqueles que mais ou menos lutei para a igualdade, porque nós nascemos da mesma maneira, fomos criados da mesma maneira, tivemos 9 meses para sair das nossas mães da mesma maneira, estudamos nas mesmas universidades, temos as mesmas responsabilidades. A única coisa que não existia era realmente muito respeito pela mulher, aquilo que a Diana acabou de dizer, de que agora a tratam com mais ou menos o mesmo respeito que aos seus colegas. Isso é importantíssimo. Até porque uma pessoa, quando vai a um advogado ou um médico, nós queremos é ser tratados, nós queremos ser aconselhados. Aqueles que não, têm que ser com. Não, a senhora advogada não tem que ser com um advogado. Nem que o advogado não tenha grandes conhecimentos de leis, mas agora, felizmente, isso já passou. Mas uma maioria das companhias em Portugal, e eu sei isso por experiência profissional, à frente do um CEO, um presidente, sempre um homem. Sempre um homem. Não sei se não fica bem dizer doutora, não sei quanto, fica melhor dizer doutor. Então, aí, Deus queira que venha a mudar e vai mudar de certeza. Bom, vou passar então para a pergunta seguinte. Um dos aspectos que tem mudado aqui, graças a Deus, nos Estados Unidos, é a formação de jovens. A Diana, por exemplo, é um exemplo disso.
Se há 150 anos, mais ou menos, a nossa comunidade ia estudar ou não, não tenho a impressão que não era bem assim. Não era bem assim. Porque acabou de dizer que os seus pais vieram e depois, passaram uns anos, tiveram saudades, foram novamente para Portugal. Não havia uma necessidade tão importante de que os filhos, ou a primeira, a segunda geração, viessem a estudar. O que realmente se lamentou e ainda se continua a lamentar, mas felizmente já há muitas lianas, há muitas pessoas que temos tido o prazer de estar com eles aqui e mais ou menos da sua faixa etária. Como vê esse fenómeno? Como é que isso acha que vai mudar na nossa comunidade? Acha que os jovens agora terem essa possibilidade de ir para estudos universitários que lhes dá mais vantagens do que antigamente? Sim, sim. Quando os meus pais vieram, a minha mãe tinha 16 anos e trabalhou na construção. Desculpa lá, o meu pai é que O pai é que trabalha na construção. ela era cozinheira, ela cozia. E eles trabalharam, o meu pai tinha 19 anos e não pensaram em ir à escola. Não era uma coisa que não tinham dinheiro, não tinham ideias de ir para a escola, e hoje em dia vão todos para a escola. E o meu marido chegou cá com 16 anos e ele entrou eu acho que era 1996, acho eu, mas ele entrou para o high school, foi diretamente para a escola, então as coisas já estão a mudar. Eu Exato. acho que a ajuda dos scholarships, do PACC, os scholarships do governo, os grants, isso é que ajuda a jovem ir para a escola e avançar, em vez de ir para trabalhar. Sim, não era uma das coisas mais importantes. Aliás, quando se imigra, imigra-se por razões particulares, familiares, mas uma das coisas que quando chega cá, ou quando chega ao país para onde se imigra, geralmente é para fazer um pé de meia para regressar ao país de origem. E a educação e o ir para a escola passa a ser uma coisa secundária. O que, felizmente, e repito, já não é assim, e há muitos jovens que já têm formação académica, bastantes advogados, como sabe, médicos, dentistas. Graças a Deus já há uma evolução bastante grande nesta geração, que afinal acaba por ser a sua. Veja que o seu marido também chegou aqui com mais ou menos a sua idade e foi imediatamente para o high school. O que não aconteceria com os seus pais e com a sua mãe, porque estavam aqui também, chegaram jovens e não era não era aquilo que tinham ideia. Não, Quando chegar aos Estados Unidos, a primeira coisa que faço, vou matricular numa escola. Não, quando chegar lá, vou tentar ser costureira, como disse da sua mãe, e o sim, pai para a construção civil, exatamente, para adquirirem e fazer uma fábrica em Newark. Havia fábricas em Newark e foi para trabalhar muito novinha, mas naquele tempo tinha que ser assim. Mas veja depois o apoio que os seus pais lhe deram para que a filha viesse a ser doutorada. Chegaram à conclusão que afinal realmente trabalharam, o imigrante tem esses contras, mas a primeira oportunidade que tiveram uma filha que, claro, também ajudou muito a ter feito o que fez durante o high school, mas imediatamente eles ficaram responsáveis também por dizer, não, a nossa filha não vai fazer, não vai ser costureira, não vai um dia ter um namorado ou qualquer coisa que seja na construção. Também não está nada mal que fosse na construção. Mas a primeira coisa deles foi deram conta que tinha essas aptidões literárias de tal maneira fortes e grandes que foram para a universidade, embora, e como nós sabemos, as tuitions aqui, portanto, as propinas aqui são bastante caras, portanto, os seus pais já tiveram fazer um sacrifício monetário para pôr a Diana na universidade. E ainda bem que o fizeram. Ainda bem que o fizeram. Eu perguntaria, Diana, se
quando, portanto, estava na escola, e filha de imigrantes, já nasceu cá, os seus pais viram de lá, os outros seus colegas, aqueles que também tinham nascido, como a Diana aqui, ou aqueles que tinham acabado de vir de Portugal, alguns podiam ter vindo com 2 ou 3 anos, havia também nos seus colegas, nos seus amigos de origem portuguesa que conheceu, obviamente, em Elizabeth, na zona de New Jersey, desses seus colegas, muitos também foram estudar? Alguns portugueses, para aí metade Uhum. foram, mas também muitos já tinham experiência a trabalhar em carros ou qualquer coisa que eles gostaram muito de fazer, como o meu irmão gostava muito de carros e começou a trabalhar em auto shaping, isso tudo. Uhum. Um, e o meu marido também encontrou trabalho em elevadores e ainda faz até hoje, é uma coisa que eles adoram. Para aí 50% foram estudar. Portanto, e hoje em dia acha que é mais, talvez? Ou mais ou Sim, menos ainda? Sim. acho que é mais pessoas agora a entregar para a university, yeah, a É, estudar. Uhum. até porque muitos Preços. empregos hoje em dia têm que se ter qualquer Tem que ser, coisa, não é? exatamente, Precisam também, também. ter. Sim, Estão diferentes. E diga-me uma coisa, e vivendo em as suas vivências para além da língua portuguesa, ser a sua primeira língua, quando era criança e jovem em Elizabeth, em New Jersey, vivia muito com a comunidade portuguesa, as suas famílias, portanto, ou já a sua família misturava com outros grupos étnicos, ou era mais tudo só dentro da comunidade? É uma boa pergunta. Eu acho que eu tinha amigos de toda a qualidade, mas os meus amigos que ainda são amigos hoje são quase todos portugueses. Se- é uma boa pergunta, porque eu acho que a gente fizemos, não sei, sentimos mais como primos, Uhum, e uhum. ainda somos, 20, 30 anos, e ainda somos amigos até hoje. E diga-me uma coisa, como é que vê, portanto, aliás, com os seus pais, com os seus sogros também lá, em Portugal, portanto, tem uma grande ligação a Portugal, obviamente, como diz, tenta ir de ano a ano ou 2 em 2 anos. Uhum. Como é que vê esta ligação, portanto, Portugal e as suas comunidades, e hoje em dia, como disse o Elídio, com mais advogados, mais médicos, mais, portanto, profissionais, já nascidos cá, mas com fortes ligações a Portugal. Como é que vê, portanto, esta ligação Portugal e Estados Unidos? E acha que Portugal podia ter, talvez até, outra forma de ter contacto com advogados luso-americanos, como é o seu caso, com médicos luso-americanos, com académicos luso-americanos? Como é que vê essa ligação entre Portugal e a nossa comunidade, na sua opinião? Acho que Portugal tem tantas coisas para ser orgulhosos. Temos o Cristiano Ronaldo que pôs Portugal no mapa, e que o que ele fez, todo mundo conhece o Cristiano. E depois temos, por exemplo, sardinhas. Estão todos na Califórnia a falar das sardinhas e do ômega 3, que bom que é, e também ajuda a chamar atenção a Portugal. Falamos como Portugal como Califórnia em Europa, porque é tão lindo e é um país que preserva o terreno que tem, o oeste está tudo preservado e chama o turismo para Portugal. Também temos azeite e temos vinhos, temos uma música de fado que todo mundo conhece em Lisboa, e eu acho que se toma atenção, se faz atenção a mais a nossa cultura, que a gente pode chamar mais atenção a Portugal. Também temos filmes, agora saiu um filme em Hallmark, eu ainda não vi o filme, mas está todo mundo a falar do filme do Hallmark, eu acho que foi filmado em em Lisboa, Lisboa, em Lisboa. e também tinha um ator que fez o Passion of Christ, que eu acho que também é português.
teve um filme sobre Fátima, e são essas coisas que chamam a atenção a Portugal e é bom para a nossa cultura, para essa ligação entre Portugal e os Estados Unidos. E acha que no seu ramo de advogada, portanto, as ligações também com Portugal, cada vez mais as pessoas, particularmente aqui na Califórnia, recebemos muitas, às vezes, pedidos de pessoas que têm propriedades ou que têm, portanto, formas e perguntas mais jurídicas, mais, portanto, das leis em Portugal. A sua ligação como advogada, acha que era necessário também haver uma maior ligação, porque as pessoas cada vez mais, aliás, eu estive em Portugal recentemente nos Açores, e a pessoa que ia ao meu lado no avião era americano que tinha acabado de comprar uma casa em Portugal e Uhum. portanto e no caso dele não precisava de ser de um advogado porque ele próprio era advogado, Yeah. mas mas estas questões de se comprar propriedade num outro país, muitas vezes precisamos de apoio legal, não é? Que boa pergunta. Eu tenho clientes em Portugal que compram casas, e também em Itália, também temos muitos, e sempre perguntam-me se podem pôr a propriedade deles num trust. E um trust, aqui a gente faz muitos, porque a fazer um trust não é preciso fazer o probate, é uma parte da juíza das cortes, do tribunal, e em Portugal eu acho que eu ouvi que não se pode. E depois temos que pensar, tem este Hague Convention, também que a gente tem que ver se as leis deixam em Portugal as pessoas pôr a casa, o título da casa dentro de um trust. É uma coisa que eu até vou a Portugal este verão e eu vou ver se eu posso falar com alguns advogados, a ver se há alguma maneira para fazer, porque é uma muito boa pergunta, que eu entendo que Portugal não deixa, tens que deixar a propriedade numa maneira para a sua família, e tu não podes disinherit, eu não sei dizer em português, mas Exato, exato. can't É, disinherit. Deserdar. deserdar, Sim, exatamente. É. isso. Não podes, e aqui podes, É. e por isso podes ter um trust, e um trust é tudo é tudo segredo, é entre a família, não pode sair do papel e dos documentos, e em Portugal eu acho que não se pode. E também tem muitas perguntas sobre a procuração, o Durable Uhum. Power of Attorney, que também as pessoas precisam disso, precisam fazer a escritura em Portugal, e precisa da procuração, mas eu não posso fazer, tenho que mandar para o consulado, para eles prepararem os papéis para Portugal, mas eu gostava de ter a possibilidade para preparar esses papéis para Portugal. Claro. E diga-me uma coisa, eu sei que não está aqui para dar, portanto, legal advice ou dar conselho às pessoas. Para isso, têm que fazer uma consulta consigo. Mas falou de uma coisa que nós recebemos, e quando digo nós, portanto, nós que estamos envolvidos nas organizações portuguesas, o Ilídio também, através desses anos todos, as pessoas têm cada vez mais perguntas e pronto, e começa a haver, obviamente, quer na Flórida, quer em New Jersey, quer em Massachusetts, quer Califórnia e outros estados, advogados, como o seu caso, que falam português, mas não são muitos. Na sua opinião, como disse que fazia muitos, não é? É, na sua opinião, para quem tem algum valor em propriedade, casas, até às vezes casas à renda, essas coisas todas, é uma boa, aconselha que as pessoas pensem de facto num trust? Oh, yes. Eu acho que o trust vai ser o nosso futuro. Eu acho para tirar casos fora do tribunal e manter a propriedade entre a família, é muito, é 3.000 vezes melhor para Uhum, ter um trust que ter, porque até se tens propriedade em estados diferentes, uhum. tem que fazer probate nesses estados todos, em que um trust não é preciso, os assets, a propriedade Uhum. passa-se automatically para
para os beneficiários. Exato, portanto, isso é que é bom que as pessoas saibam, portanto, Sim. através de um trust, por aquilo que eu estou a compreender, que eu também não percebo, talvez tenha que fazer um já, não é? Mas através, através de um trust, as pessoas podem passar os seus valores, não é? Os seus Sim. bens, quer os bens sejam materiais, em termos de propriedade, quer sejam negócios, quer sejam dinheiro, não é? Carros, etc. Contas. Sim. Portanto, as pessoas podem passar os seus bens de família para família, de pais para filhos, de pais para filhos, para netos, etc., Charities, sem passar pelo tribunal. Ou seja, depois de estar feito, não é? sim, automatically. Portanto, quando as pessoas morrem, não há mais nada a fazer a não ser. Yes. E É mesmo diferente que a gente estamos tão acostumados a fazer pela corte e tudo, e às vezes a corte pode levar a juíza e pode levar um ano ou mais, e com um trust não é passar quando o último pessoa que fez o trust, o grantor, morre, a propriedade passa automatically para o trustee. Yeah. E diga uma coisa, há bocadinho a Diana disse, portanto, que acha que cada vez vão haver mais trusts, e eu faço esta pergunta porque já me a fizeram também, e eu gostaria de saber a sua opinião. Muitas vezes as pessoas, quando pensavam em trust, pensavam, isso não é para mim, eu não tenho 15 milhões de dólares, nem 20 milhões. Eu não tenho esse valor, eu tenho uma casa, mais uma casinha ali à renda e é só o que eu tenho e um dinheirinho no banco, isso não é para mim. Mas não é bem assim. Não, é tão bom para tantas razões. Se uma família está casado e tem stepchildren, como se diz? enteados, Enteados, exatamente. enteados. Sim, um trust é sempre bom, porque manter que todos os filhos do casal vão ter os bens, a propriedade, quando eles morrem, quando os pais morrem. Também é muito bom se tem uma criança, um adulto, que é special needs, que se precisa ajuda para não perder os benefícios do governo. É bom para manter pagar todos os taxes, todos os funerais, maintenance, isso tudo à frente, antes de dividir o dinheiro para os beneficiários. Há muitos benefícios de ter um trust. Portanto, aconselho às pessoas portanto, pelo menos a explorarem essa possibilidade, mesmo que não tenham os tais milhões e milhões, mesmo que tenham, portanto, a sua casa e pouco mais, mas aconselho às pessoas a explorarem essa possibilidade, não é? Sim, se eles não. Há certas clientes que eu digo não vale a pena, se eles põem o nome do beneficiário numa conta, não é preciso. Claro. Mas muitas mais vezes eu pergunto para eles pensarem em formar um trust, sim. Exato. Eu por acaso não tenho os tais milhões que o Diniz mencionou, e foi uma das coisas que fizemos já há uns tempos, um trust. É muito E bom. com essa ideia, chegamos a Portugal também para fazer um trust. E colegas de universidade mesmo, não, aqui não podes fazer isso. Ainda agora, há um mês, ninguém fez os trusts lá em Portugal, lá nos Estados Unidos, por isso e tal. Eu, para a minha mulher para mim, não, aqui não pode ser feito. E então eu cheguei à conclusão do seguinte, não sei se a Diana vai concordar comigo, são os problemas das heranças em Portugal. As heranças são todas discutidas em tribunais. E se me permite, eu desculpo, vou ter que dizer, os seus colegas e as suas colegas, alguns vivem disso. Vivem disso, quer dizer, quantas mais vezes vão aos tribunais, quantas mais vezes levam das heranças, só que a Diana, embora viva aqui, tem uma costela enormíssima portuguesa. E em Portugal a gente diz, para trabalhar, para aquecer, mais vale morrer frio. Portanto, quem vai trabalhar quer que ser pago. O que é que acontece? Que essa herança, imagine que uma herança de 100 mil dólares, depois de pagar ao advogado, a herança passa a ser 80, 85.
Mas porquê? Porque não houve um trust feito anteriormente, como a Diana disse, e muitíssimo bem, porque se tivesse sido feito, já não havia esse problema, já no trust já estava tudo... Uma coisa que uso muito em Portugal é o testamento. Eu, em testamento, deixo um testamento e tal. Só que depois, se algo acontece, e como acabou de dizer, dos enteados e filhos, não é ilegítimos, de filhos de outra parte do casal, do marido ou da esposa, quando acontece isso, depois é realmente bastante difícil tentarem justificar que aquele filho também deve ter direito a 25% na medida em que foi filho do primeiro casal. Esse é um bocadinho difícil de entender. Mas em Portugal fazem assim e eu já lhe vou dizer, vá lá em julho e depois de certeza vai lá em setembro outra vez para lhe dizerem a resposta a isso, porque o troço lá, os seus colegas lá não acreditam muito no troço. Mas eu tenho a impressão que não são os seus colegas. São a nossa Constituição está arcaica, já devia ter caído, mas não cai porque tem algumas pessoas a segurá-la. Mas isso realmente não deve funcionar muito bem. Meu caro amigo. Eu perguntaria, só para terminar, portanto, à Diana, mas também a questão, porque acho que é boa informação para as pessoas que nos ouvem, que são, obviamente, de origem portuguesa, que falam ainda predominantemente a língua portuguesa e que não falam inglês e que muitas vezes não têm esta oportunidade de ter estes conselhos gratuitamente. Portanto, mas eu perguntaria, há uma diferença, portanto as pessoas têm que saber, porque o Edito tocou aqui numa tradição portuguesa do testamento, não é o will, não é como se diz aqui. Há uma diferença grande entre o testamento e o trust, ou seja, o testamento tem que ir para tribunal, não é? Sim, isso é a grande diferença, que o testamento tem que ir para o probate, tem que ir para a corte, o juiz tem que ver se estava assinado com as testemunhas e com o notário e tudo como a Flórida precisa, ok? A Flórida precisa duas testemunhas que não são related, não são da família, conheçam a pessoa que está a assinar e também precisa um notário para confirmar que está tudo assinado ao mesmo tempo, todo no mesmo quarto e estão todos a falar, a assinar no mesmo dia. E o juiz é que tem que ver isto tudo, temos que informar todos os beneficiaries que estão dentro do testamento. É um processo muito longo e também temos que chama-se o creditors period, tem um 90 dias que temos que pôr a notícia no jornal para informar as pessoas que têm aqui um probate da corte. E portanto, tudo isto evita-se se tem o trust, não é? Yes. Okay. Não é preciso nada disso, porque o successor trustee é a pessoa que vai mandar o trust depois que a pessoa criou o trust, que vai dividir a propriedade a usar as instructions que deixou a pessoa que morreu. Claro, como a pessoa deixou no próprio trust, não é? Vai simplesmente executar aquilo que está lá, não pode mudar, não é? Não pode mudar e tem um duty, não sei dizer essa palavra também, mas tem um fiduciary duty. Exato. Exato. Eu pensava que podia mudar, porque eu estava a pensar que talvez o Ilídio pudesse mudar o seu e colocar-me como beneficiary. Portanto, já que a gente agora já sabe que ele tem os tais milhões, que eu sempre pensei que ele tinha, mas ele é muito modesto. Milhões de razões, eu tenho milhões de razões. Como eles dizem na América, nice try. Exatamente. A minha última pergunta era só para voltar à questão e não sei se o Di também tem outra, estamos mesmo já na parte final, mas voltar à questão de que falou dos seus filhos irem para a escola portuguesa, da ligação que têm aos seus pais que estão neste momento em Portugal, da ligação de ir a Portugal de 2 em 2 anos. Se os seus pais tivessem ficado cá e praticamente não estivessem agora em Portugal, estivessem muito mais ligados ao mundo de cá, acha que quer a doutora, quer o seu marido, quer os seus filhos teriam a mesma ligação a Portugal ou não? Porque a maioria não vai para Portugal, a maioria fica cá
e jamais volta, não é? Como é que vê essa ligação a Portugal por motivos dos seus pais, não é? A gente, quando eu era pequenina, a gente ia a Portugal muitas vezes e eu tenho um amor ao Minho. Eu sempre gostei de Minho, casei em Alcobaça. Sempre tive uma paixão por Portugal. A gente acabamos de comprar uma casinha muito pequenina em Sabadim, no Minho, é de pedras, está tudo em pedras, estão a arranjá-la, mas para mim faz uma grande diferença para os meus filhos, para ter no futuro, e para a gente sempre ir lá. E também o meu marido também tem adora Portugal. Ele também só veio para a América quando ele tinha 16 anos, tem muitas saudades do país dele e a gente sempre vamos sempre ter esse desejo de ir a Portugal. Se os meus pais estão lá, se não estão, a mim é bom que eles estão, eu adoro que eles estão, mas a gente sempre vamos ir. Muito bem, Ilídio, a última pergunta, a sua última questão ou qualquer Bom, eu comentário? agora não tenho absolutamente mais nada. Espero que a Diana não tenha posto o plaque que os advogados têm, para cada vez que eles fazem uma pergunta, eles carregam, já passou uma hora. Então, Deus queira que não tenha posto isso, porque senão já lá vai o troço. Mas eu queria, a única coisa que eu Senão queria realmente, lá vai um dos seus milhões. lá vai um dos meus milhões. Eu não tenho perguntas nenhumas, eu agora ia realmente aproveitar só este tempo de antena, isso me dá essa oportunidade. Eu queria agradecer uma vez mais à Diana. Agradecimentos por ter sido a nossa interlocutora e ter conversado connosco tão abertamente, porque às vezes não é absolutamente nada contra os advogados, porque eu até tenho 3 advogados na família, portanto eu tenho que ter sempre muito cuidado com a família, mas geralmente os advogados não gostam de dar muitas opiniões tão abertas como a Diana o fez. E eu agradeço e tenho certeza que o meu amigo Dinis vai fazer exatamente a mesma coisa. E vou-lhe dizer uma coisa: eu desejo-lhe um futuro muito risonho na advocacia, porque o merece. Eu sei que o merece. A todos que nos acompanharam também, olha, o nosso agradecimento. Muito obrigado por terem estado connosco. Nós fazemos isto para nós, mas para vocês também. Muito obrigado. E ao meu grande amigo Dinis Borges, aquele abraço sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço agora de recíproco, portanto, eu agora nunca mais vou deixar a questão dos milionários atrás, Lídio. Mas só no gozo, obviamente. Muito obrigado à doutora pelo seu tempo, como disse o Lídio, por esta conversa aberta, por informar a questão dos trusts e nós somos uma comunidade, obviamente tem gente nova, mas somos uma comunidade em termos de imigrantes mais envelhecida, não é? Somos da idade dos seus pais, etc. E, portanto, as pessoas muitas vezes têm a mesma noção de que tudo é como era nas suas terras, no Minho, no Algarve, nos Açores, na Madeira, e o meu avô tinha um testamento, o meu pai tinha um testamento, agora para que eu vou fazer essas coisas à americana? Eu já ouvi isso muitas vezes e imagino que a Diana também. Mas muito obrigado por dar estes conselhos, porque estas questões são extremamente importantes para as pessoas saberem, na realidade, os seus direitos e a forma mais adequada, porque, tal como os seus pais, tal como todos nós, tal como todos na nossa comunidade portuguesa, as pessoas trabalharam duro quando aqui chegaram. Não estou a dizer que as pessoas hoje não trabalhem duro, mas trabalharam muito duro para a adaptação, para aprender a língua, para aprender as coisas. Como disse, quer dizer, o seu pai teve que ir logo para a construção, a sua mãe teve que ir logo trabalhar, e portanto trabalharam mesmo muito duro para terem o pouco ou o muito que têm. E é uma forma de, através destes sistemas que são legais, não é? De se passarem aquilo que trabalharam tanto para terem aos seus filhos e aos seus netos, não é? E, portanto, muito obrigado. Obrigada por me ter um prazer para ver os dois. Muito obrigado e muito obrigado a todos que nos Obrigado. acompanham. Em nome do Portuguese Beyond Borders Institute e da Palcos, em meu nome pessoal, em nome do Ilídio, em nome da advogada, da doutora Diana, portanto, Vidal, muito obrigado pela vossa presença. Um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde. Boa noite. Boa tarde.